Oi gente, bem-vindos ao nosso quinto vídeo da semana do InDesign. Hoje vocês vão montar comigo 2 páginas de um portfólio para a gente conseguir ver todas aquelas coisas que a gente criou, que a gente aprendeu nesses últimos vídeos na prática. A gente já vem fazendo isso, mas aqui a gente só vai montar. A Sara vai fazer isso com vocês amanhã também. Ela vai, nesses próximos 2 vídeos, falar um pouco mais sobre como criar pranchas no InDesign. Então ela vai mostrar muito dessas coisas que eu também tô falando aqui, que a gente vem falando nessa semana toda, para vocês fixarem ainda melhor. Bem, eu já deixei pré-preparado a minha página mestre, os meus estilos, justamente porque a gente já viu tudo isso nos últimos vídeos, então a gente não vai perder tempo vendo de novo, aqui a gente só vai montar. Uma coisa nova que eu não falei ainda é a utilização de frames. Ele é esse quadradinho aqui no canto que tem um X no meio. Ele serve para você delimitar as áreas e já ir pensando no seu layout, mas sem ter um conteúdo ainda. Por exemplo, eu coloquei eles nas minhas páginas mestres. Então, isso significa que na minha página mestre A, eu quero ter uma imagem bem grande, eu quero ter os textos aqui, eu já delimitei a hierarquia dos meus textos. E aqui eu deixei algo fixo, que vai ficar em todo já, por isso que ele não está como um frame, ele já está como escrita, que eu quero que esteja escrito a semana do InDesign em todas as minhas páginas direitas, que estão com a página A colocadas, né? Na minha página B, eu tenho já, aqui eu tô dando um spoiler, mas esse projeto de portfólio que eu vou falar pra vocês é um editorial, é um livro que eu fiz pra minha aula chamado Cidades e Bem-Estar. Então, todas as páginas que forem falar dele, que são esquerdas e que tem a página B aplicadas, vão ter essa introdução aqui em cima, justamente para se localizar melhor no portfólio. E aqui a página B, o número da página atual, né? E os frames, nesse caso, os maiores eu deixei para imagem também, e esses menorzinhos aqui para texto. Bem, como eu já falei nas outras aulas, né? Aqui você não consegue mexer em nada porque está preso. Mas é só para quando você criar uma página nova, por exemplo. Aqui eu vou criar 2 páginas novas. Elas estão com a página B aplicada, mas eu vou aplicar a A nelas. Porque eu já quero ter uma ideia de como eu vou organizar minha página. Então, se você já deixa isso na sua página mestre, toda vez que você for fazer a abertura de um novo capítulo, abertura de um novo projeto, por exemplo, já vai estar salvo esse frame, essa hierarquia, essa organização. Então vai ser mais fácil de você só ir colocando as imagens e os textos do que ter que ficar criando o mesmo layout toda vez, beleza? Vamos começar aqui então. Para tirar esse bloqueio, é só clicar com Ctrl e com Shift em cima. E o legal é que se você deixar o quadrado selecionado e vier aqui para colocar o que você quiser, eu vou colocar como abertura do meu capítulo uma foto de mockup. Então, de novo, como vocês já sabem, né? É só para ajustar a imagem dentro, é só selecionar. Vai aparecer esse quadrado laranja aqui fora. Ctrl Shift Alt vai diminuir ele proporcionalmente até o centro. E aqui a gente vai ajustar. Beleza. Eu vi que o branco se confundiu um pouco aqui com o fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um quadrado cinza bem pequenininho, do mesmo tamanho da minha imagem, ó. Respeitando o layout, né? Vou colocar numa cor, colocando branco aqui, só colocar uns 5% de preto e arrumar aqui nas camadas. Beleza. Já ficou melhor, viu? Aqui, de novo, mais uma vez, eu vou soltar todos eles clicando com o Ctrl e Shift. Esse último aqui eu não vou deixar, que é o espaço que eu quero que fique entre a minha margem e o meu texto de cima. Eu poderia ter aumentado a margem de baixo nesse caso, mas eu preferi deixar esse frame para me auxiliar e não precisar alterar a margem, porque vai que em alguns casos eu preciso ultrapassar um pouco, então é só para ter um direcionamento mesmo. É só você clicar com a ferramenta que você quer em cima do frame e ele já vai tornar esse frame como um quadrado de imagem, ou de texto, ou de vetor, e etc. Então aqui eu vou colocar a página, a característica do meu projeto. Então nesse caso ele é um projeto editorial. E eu já vou aplicar o estilo de caráter que eu tenho para ele. É categoria, a minha categoria de portfólio. Poderia ser web design, poderia ser ilustração, enfim, qualquer uma dessas coisas. E já está organizado. Aqui eu quero colocar o título, nesse caso vai ser Cidades e Bem-Estar Humano, que é o título do livro que eu diagramei. Eu diagramei esse livro para minha aula de editorial, foi bem legal, foi uma parceria com a editora da universidade que eu estudo. Então, é um projeto bem especial, demorou um pouco para ser feito, mas deu um pouco de dor de cabeça também, mas ficou muito legal. E a gente poderia até continuar ele, mas
acabou a matéria e também tava todo mundo cansado, então a gente deixou o máximo que a gente conseguiu pra editora continuar também. Aqui no subtítulo, esse que é o importante de já deixar tudo preparado, dos estilos, porque ele facilita muito a sua vida, sabe? E os frames também, justamente para você não ter que ficar refazendo o layout toda vez. Aqui na primeira página eu vou colocar o briefing do meu projeto, que é o que a editora me pediu, e pediu para todos os alunos, né? Pra gente ir pensando antes de começar o projeto. É como se fosse eles falarem as obrigações que tem que ter no projeto, o que eles gostariam que tivesse, dar umas orientações pra gente começar e não ficar muito perdido. Esse briefing vai ser um tópico, porque nas outras páginas vão ter outras coisas que eu vou querer falar sobre o projeto, então assim fica mais fácil de organizar. E por último, um textinho. Eu já deixei pronto aqui o meu textinho de briefing, todos os textos que eu vou usar. Isso é muito legal também, você sempre separar e deixar separado todos os textos que você vai usar nos seus projetos, no seu portfólio, na sua prancha, e não se perder depois. Nesse caso do corpo do texto, eu alinhei a linha de base, como eu falo pra vocês que eu sempre gosto de usar, né? Então, por isso que deu um maisinho ali. E como a gente viu, eu quero deixar um espaço entre a margem, então esse é o ideal. Eu gosto muito de usar fios ou linhas para separar algumas coisas. Eu acho que dá não só uma hierarquia, mas dá uma organização e um diferencial no projeto. Então, eu coloquei a minha linha aqui separando o meu título e o meu subtítulo, como a gente fez aqui no livro. E aí, como eu já tenho a minha paleta salva na minha biblioteca, é só vir aqui, colocar a cor e alterar para traçado. Vou deixar como 2 pontos, e aí já fica uma coisa mais, um pouco mais diferente. Eu tenho um diferencial ali que eu gosto bastante. Bem, essa é a minha primeira página, então, como se fosse a abertura do projeto, e eu quero que todas sejam assim. Então é por isso que é muito legal você colocar os frames. Depois que você faz a página, você consegue olhar melhor e ver que exatamente os frames que eu coloquei aqui foi o layout que eu deixei na minha página. Então, essa é a importância de você já ter um quê pensado. A gente pensa às vezes que isso é meio rápido, né? Mas para eu fazer esse vídeo eu já organizei todo esse documento antes, justamente para não ficar muito longo, porque demora esse processo de pensar um pouco mais no layout do que você quer fazer. Nessa página, num portfólio é super importante você descrever um pouco melhor o conceito do seu trabalho, os desafios que teve para fazer ele, às vezes o processo de criação. Na realidade, esse projeto deveria ter muito mais do que 2 páginas, mas ia ficar muito longo para eu fazer aqui com vocês também, ia demorar um tempo para eu organizar, para eu pensar nele direito. Então eu fiz só 2 páginas e essa segunda página vai ser o resumido do que deveria ter em várias páginas. Então aqui eu vou colocar mais algumas fotos, eu vou soltar primeiro, né, todos esses frames que estão bloqueados porque estão na camada de página mestre. Aqui eu vou colocar mais uma foto, nesses 3 quadrados, eu vou colocar essa foto do livro aberto, porque eu acho que, bem, se é um livro, é importante você ver como ele foi diagramado, né, como que são as páginas internas e não somente a capa. Então eu vou deixar aqui, esse foi o sumário. Eu não sei porque ele ficou com a página trocada. Vamos ver se eu consigo arrumar isso aqui. Então é bem fácil de organizar quando dá algum erro. Geralmente, se ele espelha, é só você puxar pro outro lado que ele já vai espelhar de novo. Então, não precisa se desesperar também se alguma coisa deu errado. Alguns passos, alguns truques e o tanto que você pratica usar o software já vai te deixando um pouco mais confiante. Por isso é importante sempre ir praticando e não se deixar abalar se no começo tá difícil, se no começo você tá se batendo um pouco, porque é normal. Então eu vou organizar as outras imagens aqui. Você pensar também na forma como você vai organizar as suas imagens é muito importante. Você não tem que simplesmente ir jogando as imagens assim e seja o que Deus quiser. Como eu disse pra vocês, eu coloquei essa aqui porque mostra o interior, mostra a diagramação. Aqui é legal porque o que eu vou falar agora é que esse projeto foi pensado para ser bicromático, então ele mostra um pouco mais da utilização das 2 cores. E esse aqui evidencia um pouco mais da relação da capa com a lombada. Igual esse aqui, que mostra das 3, mas esse aqui deixa um pouco mais
próximo, mostra também um pouco mais da materialidade do material. Então, você tem que ir pensando na relação com a sua imagem. Essa imagem ficaria tão boa num frame vertical e maior? Talvez não. Então, lembre-se que antes de começar um projeto é sempre importante você pensar na colocação dele e no que é essencial para que as pessoas vejam. Aqui eu vou colocar um pouco do conceito do meu projeto. Já vou aplicar de novo o estilo de tópico e o parágrafo também. Aqui eu já deixei separadinho também o meu conceito, que é justamente essa questão de ser um projeto mais minimalista, tanto nos traços quanto nas cores, né? Porque é um projeto que fazia parte de uma coletânea. Então, tinham outros 2 livros com o mesmo nome, que é Cidades e Bem-Estar, mas eles não falavam de infraestrutura, eles falavam de meio ambiente e o outro era construção civil, se eu não me engano. Então, as cores foram adaptadas e foram pensadas para cada um desses projetos. Aqui, coloquei os desafios. Como primeira diagramação, né? É muito difícil você conseguir organizar bem a hierarquia de informações, que nem eu tô falando tanto para vocês aqui. A gente não começa sabendo, é um processo, né? Então a gente aprende. E nesse projeto foi desafiador porque tinha muitas coisas para organizar. Tinha que fazer o redesign das tabelas, tinha que fazer o redesign dos gráficos, tinha que fazer títulos, subtítulos. Então tinham muitas coisas para ser pensadas e foi legal de fazer, mas também foi um desafio. Então talvez por isso que tantas pessoas se desesperaram um pouco assim na criação dos livros. Teve um momento sempre que a gente fica meio bad, né? Mas tudo se resolve no final. O importante é que a gente conseguiu fazer e conseguiu entregar também. E o processo de criação aqui é muito resumido, né? Então, o ideal seria eu fazer páginas, que nem eu falei, mostrando todo o processo de mood board, de painel semântico, e colocando fotos do seu processo, para que as pessoas possam entender, igual a gente fez no post que a gente explica como foi feita a nossa logo. Então, porque é isso que traz a aproximação sua com o seu público, sabe? Da pessoa que está vendo o seu trabalho, ela também quer saber como você chegou nessa solução. E é muito legal de mostrar isso e ver que tem pessoas que pensaram diferentes ou que poderiam ter pensado em outras soluções e ver a multiplicidade das nossas criações, né? E assim ficou, gente, que nem eu falei pra vocês. Aqui é simples porque eu queria mostrar realmente um pouco mais da aplicação das nossas ideias desses últimos vídeos aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, que nem eu falei, a Sara vai falar um pouco mais sobre prancha. Então fiquem ligados e sempre dê o seu toque. Sempre faça as coisas pensando que você está passando aquilo que você acredita, que você imagina, passando tudo aquilo que você aprendeu e que sempre coloque a sua identidade nos seus projetos. Então aqui é só um exemplo, mas que vocês possam utilizar esses ensinamentos da Semana do InDesign para aprimorar ainda mais o trabalho de vocês e que a gente consiga ajudar vocês a se desenvolver. Mais uma vez, muito obrigada por assistir até aqui. Até amanhã. E é isso. Tchau!